Vamos falar de leitura? Olha, eu como mãe já comecei a ler desde cedo para o meu filho e ele adora. Do jeitinho dele, ele interage. Dá só uma olhada, um trechinho aí para você acompanhar. Meus bons amigos Sadraque, Mesaque e Abed-nego também tiveram alguns problemas certa vez. Eles ficaram dentro de uma fornalha em chamas. As pessoas estudam o meu livro porque ele também conta o que acontecerá quando Jesus voltar. Bebê, esse livro conta. Meus amigos disseram ao rei, se formos atirados na fornalha, em chamas, Deus nos livrará das suas mãos. E eu tô certa, viu, em começar esse hábito bem cedinho com meu filho. A gente entrevistou uma especialista no assunto que passa dicas da importância e de como entreter os pequenos. Dá só uma olhada. O nome já diz, hábito de leitura. É um hábito, um costume. Costume esse que passa de pais para filhos. Com certeza os pais ajudam muito, né? Porque quando os filhos veem os pais lendo, eles já têm essa motivação, né? Já querem ver o que é aquilo e já querem também, mesmo que eles não saibam ler, mas manusear o livro, isso já começa a fazer parte do dia a dia deles. E então é muito legal ter esse tempo para ler para as crianças, que seja antes de dormir, né? Ou um tempo que o pai ou a mãe tenha, que seja 10 minutos, não importa o tempo, mas aquele momento vai ser especial, né? Não só por causa do livro, né? Mas claro que é importante, mas também para fortalecer esse vínculo mesmo, né? Então tem pai que às vezes me pergunta, mas não dá pra gente colocar aquele CD de historinha e deixar ele ouvindo a história? Dá para colocar o CD de história, mas às vezes a criança espera por aquele momento, não só pelo livro, mas para estar junto com o pai, né? Então às vezes ela não tem aquele contato durante o dia, que o pai está trabalhando, enfim, e naquele momento ela está esperando para estar com o pai e ler uma história, né? Então trocar esse momento, né, por um CD ou uma história, né, que vem já narrada, perde muita coisa, né? Se você quer incentivar o seu filho a ter esse hábito, a dica é começar o mais cedo possível, inclusive quando ele ainda estiver na barriga. A gente sabe que a partir do 6º mês a criança já consegue, o bebê, ele já consegue ouvir, né, a voz da mãe, enfim. Então ele já está escutando ali, já está conseguindo, já está tendo a voz da mãe, já está ouvindo as histórias com certeza, desde a barriga. Pesquisas relatam que a criança que lê e tem contato com os livros cedo, principalmente se for acompanhada dos pais, é beneficiada em diversos sentidos. Aprende melhor, pronuncia melhor as palavras, se comunica melhor, desenvolve criatividade e imaginação. Porque mesmo que a criança não saiba ler ainda, né, mas ela está manuseando o livro, ela cria as histórias dela através das ilustrações, né? As crianças menores, elas vão vendo as ilustrações, vão inventando as histórias. Então isso é muito importante também nessa parte da criatividade, do imaginário infantil, né? E depois ela vai aprendendo as palavras mesmo, quando ela já consegue ler. Então, a língua portuguesa para ela vai desmistificando, né? Ela vai conseguindo aprender novas palavras, novos verbos através dos livros, e isso também vai ajudando na sala de aula, né? O pequeno Bernardo já sabe que a leitura o ajuda em muito. Eu gosto de ler por causa que me leva para o mundo encantado e me ajuda na escola. E você, meu amigo de casa, comece a ler também, então. A Fundação de Leitura Infantil dos Estados Unidos garante que para crianças de 0 a 5 anos, cada ano ouvindo histórias e folheando livros equivale a $50 mil a mais na renda. Para quem quer iniciar esse costume literário, a escritora Ana Paula de Abreu passa as dicas. Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, chego cansada do trabalho e ainda tenho que ler um livro. Ok, mas então lê um livro pequeno, começa com um livro menor, que seja 5 minutinhos, depois vai pegando um livro maior, mais longo e assim por diante. Mas pelo menos ter aqueles minutos por dia, né? Que comece ali lendo alguns parágrafos já é alguma coisa, né? Então assim, não precisa começar com um livro gigante.
Vai começando aos pouquinhos, que isso vai se tornando um hábito, e depois até o pai já começa a ter mais interesse em pegar um livro mais longo, em ler uma história mais longa, né? Eu acho interessante ter sempre o livro acessível, né, em casa. Então, ter nos lugares que a criança pode alcançar o livro, né? Então, umas prateleiras mais baixas, ou um cantinho da leitura em casa, né? Então, para que não seja só naquele momento de dormir, por exemplo, né? Para que ela possa, de repente, ela tá ali à tarde, ela tá num momento ali de relaxamento e ela mesma possa ir lá e pegar um livro, né? Para que não seja aquela coisa obrigatória, agora essa é a hora da leitura. Para que faça parte do dia a dia mesmo. Às vezes até é uma coisa que ela estava conversando com a amiga, então ela vai ali ver um livro que tem a ver com aquele tema, ela vai pegar. Como a gente vê às vezes nas escolas, né? As crianças pegam um livro uma vez por semana e trazem para casa. E muito que eu vejo da minha filha é que ela escolhe livros que têm a ver com coisas que a gente conversou durante a semana. Então, por exemplo, a gente foi no sítio, ela vai e pega um livro que tem a ver com os animais da fazenda. Então a gente vai identificando isso, assim, né? Da onde que ela tirou aquilo, por que ela escolheu aquele livro, né? Não é assim aleatoriamente, né? Tem um significado. E isso é bem legal também. Os momentos de leitura aqui são dentro de uma Kombi, estacionada na garagem da Casa Lúdica. O que não falta é contação de história. É apenas uma menina, sem qualquer malícia ou vaidade. Seus cabelos fartos e negros dançam pra lá e pra cá. A pele cor de sereno contrasta com o sol e o mar e brilha como um gato negro em noite de luar. E mesmo quem já deixou de ser criança faz tempo, nunca é tarde para começar a ler. Muitas pessoas que não tiveram tempo ou que trabalhavam muito, que agora, depois de aposentados, começam a ler realmente, começam a se tornar leitores assíduos, né? Então, às vezes não tinham tempo antes, mas agora começam a ir nas bibliotecas e procurar livros de seu interesse, ou até se interessar por um hobby e começam a procurar livros sobre aquele tema. Então, isso é muito legal. Com certeza não tem idade para começar.